O choro era tão fraco que Arthur quase não parou. A estrada de terra estava vazia, cercada de mato alto e construções abandonadas. Ele vinha avaliar uma propriedade no interior, mais uma transação imobiliária que seria resolvida com papéis e assinaturas. Mas então ouviu aquele som, um choro quebrado, quase sufocado. Arthur pisou no freio. O carro levantou poeira. O som vinha de uma construção em ruínas, com metade do telhado desabado. Ele desceu do carro, o terno cinza impecável deslocado naquele cenário de abandono, e caminhou até a entrada. No canto mais escuro, encostada na parede, uma menina pequena segurava um bebê nos braços. Ela tinha o rosto sujo de terra e lágrimas, o cabelo embaraçado, o vestido rasgado. O bebê estava imóvel demais, os lábios rachados, a respiração irregular. A menina o viu, não correu. Apenas apertou o bebê com mais força. "Eu não vou machucar vocês", Arthur disse, a voz estranhamente formal. Ela não respondeu. Se você está acompanhando essa história e quer ver como a vida de Arthur, Clara e Lucas vai mudar, inscreva-se no canal, meu amigo. Essa jornada está só começando. Arthur se aproximou devagar e ajoelhou-se, sentindo a poeira grudar no tecido caro da calça. Viu então as garrafas vazias espalhadas pelo chão, embalagens de biscoito amassadas, uma manta velha jogada ao lado. "Meu nome é Arthur. Você pode me dizer o seu?" A menina hesitou. Depois, em uma voz quase inaudível, disse: "Clara." "E ele?" "Lucas." "Onde estão seus pais?" Clara olhou para o chão. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Minha mãe, ela foi buscar ajuda. Disse que voltava logo." Arthur sentiu algo se apertar no peito. "Há quanto tempo?" "Não sei. Muitos dias." Arthur olhou para o bebê. Lábios rachados, pele pálida, respiração superficial. Aquilo não era sono, era algo pior. "Ele só chora", Clara disse, a voz quebrando. "Eu tentei dar água, mas ele não quer mais. Eu não sei o que fazer." Arthur não sabia lidar com isso, não sabia lidar com crianças, não sabia lidar com nada que não pudesse ser resolvido com dinheiro ou contratos. Mas aquelas crianças não podiam esperar. Estendeu a mão. "Vocês vão comigo, eu vou ajudar." Clara olhou para ele procurando algo. Confiança, talvez. Ou apenas desespero suficiente para arriscar. Não pegou na mão dele, mas se levantou, segurando Lucas como se ele fosse quebrar a qualquer momento. Arthur tirou o paletó e colocou sobre os ombros de Clara. Eles caminharam até o carro. Ele ajudou a menina a entrar no banco de trás e improvisou um apoio para o bebê com almofadas. Quando deu a volta e entrou no carro, Arthur olhou para o reflexo no vidro. Um homem de 42 anos, bem-sucedido, racional, acostumado a controlar tudo. E agora, sem controle nenhum, estava prestes a mudar tudo. Ligou o motor. Clara estava sentada muito ereta, segurando Lucas, os olhos fixos na janela. Arthur colocou o carro em movimento. Ele não sabia como explicaria isso para Helena. Não sabia se estava cometendo um erro ou tomando a única decisão certa de sua vida. Mas pela primeira vez em anos, Arthur Menezes não estava pensando em lucros ou estratégias. Ele estava apenas dirigindo. E no banco de trás, duas crianças respiravam, frágeis, assustadas, mas vivas. A mansão estava silenciosa quando Arthur estacionou na garagem. Ele olhou para o retrovisor. Clara dormia encostada na janela, ainda segurando Lucas. O bebê continuava imóvel, a respiração fraca. Arthur sentiu o peso da decisão que havia tomado. Não havia protocolo para isso. Não havia manual. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem para Helena. "Cheguei, preciso conversar." Saiu do carro devagar, abriu a porta traseira. Clara acordou assustada, os olhos arregalados, procurando por perigo. "Estamos em segurança", Arthur disse, e percebeu que não sabia se isso era verdade. Ajudou Clara a descer, o paletó ainda nos ombros dela. Lucas estava tão quieto que Arthur sentiu medo. Estendeu os braços.
Posso carregar ele? Clara hesitou, mas assentiu. Arthur pegou o bebê com cuidado, sentindo o peso alarmante. Ele era leve demais. A pele estava quente, mas não da forma certa. Era febre. A porta da casa se abriu. Helena apareceu no batente, usando um vestido branco impecável, o cabelo preso. Ela olhou para Arthur, depois para Clara, depois para o bebê nos braços dele. O que você fez? A voz dela era baixa, controlada, mas Arthur conhecia aquele tom. Era o som de algo prestes a quebrar. Eu encontrei elas na estrada, abandonadas. E você trouxe para casa. Não era uma pergunta. Eles estavam morrendo, Helena. E você não ligou para ninguém? Polícia? Conselho tutelar? Arthur ficou parado, segurando Lucas, sem resposta. Helena tinha razão. Ele deveria ter ligado. Deveria ter seguido os protocolos. Mas quando viu aquelas crianças, algo nele simplesmente agiu. Helena desceu os degraus da entrada, os olhos fixos no bebê. Ela se aproximou, estendeu a mão e tocou a testa de Lucas. Sua expressão mudou. Ele está com febre alta. Eu sei. Quanto tempo eles estavam lá? Arthur olhou para Clara, que estava quieta ao lado dele, os olhos no chão. Dias, ele disse. A mãe foi embora e não voltou. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Depois, olhou para Clara. Qual é o seu nome? Clara. Você está com fome, Clara? A menina assentiu, devagar. Helena respirou fundo. Arthur viu a batalha acontecendo dentro dela, entre a raiva, o choque e algo mais profundo, algo que ela havia enterrado há anos. Ok, entrem, Helena disse, dando as costas e caminhando para dentro da casa. Arthur seguiu, carregando Lucas. Clara caminhou ao lado dele, pequena e perdida naquele espaço enorme. O corredor de mármore, os quadros nas paredes, os lustres de cristal, tudo ali gritava riqueza. E, de repente, Arthur viu sua própria casa através dos olhos de Clara. Um lugar frio, vazio, bonito de uma forma que não acolhia ninguém. Helena os levou até a sala de estar. Pegou alguns travesseiros do sofá e improvisou uma cama no chão. Coloque ele aqui, ela disse, apontando para os travesseiros. Arthur deitou Lucas com cuidado. O bebê não reagiu. Helena se ajoelhou ao lado dele, tocando o pulso, o pescoço, observando a respiração. Precisamos de um médico. Agora. Você conhece alguém que possa vir aqui? Helena o olhou com expressão dura. Arthur, você sequestrou 2 crianças. Eu as salvei. Você não sabe o que fez. Ela se levantou, pegou o celular e discou um número. Virou-se e conversou em voz baixa. Arthur ouviu fragmentos. Favor enorme. Urgente. Não pergunte. Helena desligou. O Dr. Henrique vem em 1 hora. Até lá precisamos dar água para ela e tentar fazer o bebê beber algo. Clara estava parada na porta, observando tudo. Helena se aproximou dela, ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos da menina. Você vai tomar um banho e comer algo quente. Pode ser? Clara olhou para Lucas, hesitante. Ele vai ficar bem, Helena disse, mas sua voz tremia. Eu prometo que vou cuidar dele enquanto você está no banho. Clara assentiu, devagar. Helena estendeu a mão. Dessa vez, Clara pegou. Arthur as viu saindo da sala. A mulher elegante e a menina suja de mãos dadas. E algo dentro dele, algo que estava trancado há anos, começou a se mover. Ele olhou para Lucas, deitado nos travesseiros, tão pequeno, tão frágil. Arthur Menezes tinha construído um império. Tinha dominado mercados, vencido concorrentes, acumulado mais dinheiro do que jamais conseguiria gastar. Mas ali, ajoelhado ao lado de um bebê desnutrido na sala de sua mansão vazia, ele percebeu que nunca havia salvado nada que realmente importasse. Até agora. O Dr. Henrique chegou com uma bolsa preta e poucas perguntas. Ele era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, que conhecia Helena desde criança. Examinou Lucas em silêncio, enquanto Arthur e Helena observavam da porta da sala.
Clara estava no andar de cima, tomando banho. Helena tinha deixado roupas limpas separadas para ela. Um vestido velho, que nunca havia usado, guardado no fundo do armário há anos. O médico colocou o estetoscópio de volta na bolsa e olhou para eles. Ele está severamente desidratado, desnutrido. A febre indica possível infecção. Ele vai sobreviver? Arthur perguntou direto. Se vocês tivessem esperado mais um dia, talvez não. Helena levou a mão à boca. O doutor. Henrique continuou. Vou prescrever hidratação oral imediata e antibióticos, mas ele precisa de acompanhamento e vocês precisam me explicar de onde ele veio. Arthur e Helena trocaram um olhar. Eu encontrei eles na estrada. Arthur disse. Abandonados. E vocês não ligaram para as autoridades? Não. O médico fechou a bolsa devagar. Vocês sabem o que isso significa, Arthur? Eu sei. Vocês podem perder essas crianças e enfrentar problemas legais. Helena deu um passo à frente. E se a gente não tivesse feito nada? Se tivéssemos ligado e esperado, quanto tempo demoraria para alguém chegar naquele lugar? Ele estaria vivo ainda? O doutor Henrique suspirou. Provavelmente não. Silêncio. Vou anotar tudo o que encontrei. Ele disse, pegando uma caneta. Vou documentar o estado dele. Isso pode ajudar vocês depois. Mas vocês precisam procurar o conselho tutelar amanhã. Sem falta. Arthur assentiu. O médico passou as instruções. Hidratação a cada 2 horas, antibiótico 3 vezes ao dia, monitorar a temperatura. Deixou frascos, seringas, um termômetro digital. Antes de sair, olhou para Helena. Você sempre quis isso, não foi? Helena não respondeu, mas seus olhos se encheram de lágrimas. O doutor Henrique tocou o ombro dela. Então, cuida bem deles. Quando Clara desceu, estava limpa, com o cabelo ainda molhado, usando o vestido que era grande demais. Ela parou no meio da escada, olhando para a sala iluminada, para Lucas deitado nos travesseiros, para Helena sentada ao lado dele. Ele está bem? Clara perguntou, a voz trêmula. Ele vai ficar. Helena respondeu, estendendo a mão. Vem comer. Clara desceu o resto da escada e seguiu Helena até a cozinha. Arthur as acompanhou, sentindo-se estranho em sua própria casa. Helena preparou um prato simples. Arroz, feijão, frango desfiado. Colocou na frente de Clara. A menina olhou para a comida como se não acreditasse que era real. Pode comer, Helena disse suavemente. Clara começou devagar, depois acelerou, engolindo a comida com pressa, como se alguém fosse tirar o prato dela a qualquer momento. Arthur e Helena ficaram em silêncio, observando. Quando Clara terminou, Helena encheu o prato de novo, sem perguntar. Clara comeu tudo novamente. Você quer mais? Helena perguntou. Clara balançou a cabeça, os olhos pesados. Posso dormir perto do Lucas? Pode. Helena a levou de volta para a sala. Improvisou outra cama com almofadas ao lado de Lucas. Clara deitou-se, os olhos já fechando, mas a mão estendida, tocando levemente o braço do irmão. Em minutos, ela dormia. Helena ficou parada, olhando para as 2 crianças. Arthur se aproximou, ficou ao lado dela. O que vamos fazer? Ele perguntou. Cuidar deles. Helena respondeu, sem tirar os olhos de Clara e Lucas. Pelo menos essa noite. Amanhã a gente pensa no resto. Arthur sabia que não seria tão simples. Sabia que tinha criado um problema enorme. Mas quando olhou para aquelas 2 crianças dormindo em sua sala, pela primeira vez em anos, sentiu que havia algo real acontecendo dentro de sua casa. Algo que não podia ser comprado, planejado ou controlado. Algo que simplesmente existia. Arthur não dormiu. A cada 2 horas o alarme do celular tocava. Ele descia até a sala, preparava a solução de reidratação e com uma seringa pingava o líquido na boca de Lucas.
O bebê reagia pouco, apenas engolia por reflexo. Helena se revezava com ele. Às 3 da manhã, quando Arthur desceu, ela já estava lá, sentada no chão ao lado de Lucas, tocando a testa dele para verificar a temperatura. A febre baixou um pouco, ela disse, sem olhar para Arthur. Ele se sentou ao lado dela. Ficaram em silêncio, apenas observando o bebê respirar. Clara dormia profundamente a alguns metros de distância, a primeira vez em dias que ela podia descansar sem medo. "Por que você fez isso?" Helena perguntou, a voz baixa. Arthur demorou para responder. "Eu não pensei, só agi. Você nunca age sem pensar." "Eu sei." Helena finalmente olhou para ele. "Eles vão tirar essas crianças de nós. Você sabe disso, né?" "Sim. E mesmo assim você trouxe eles." Arthur olhou para Lucas, aquele bebê frágil que quase havia morrido sozinho em uma construção abandonada. "Se eu não tivesse trazido, ele estaria morto agora." Helena voltou os olhos para o bebê. Uma lágrima desceu pelo rosto dela, mas ela não limpou. "Eu passei anos tentando ter um filho," ela disse. "Anos. Tratamentos, expectativas, fracassos. E você aparece com 2 e espera que eu..." Ela não terminou a frase. "Eu não espero nada," Arthur disse. "Eu só consegui deixá-los lá." Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, com cuidado, pegou Lucas no colo. O bebê se aninhou contra ela, ainda dormindo. Ela fechou os olhos, segurando aquele peso pequeno e quente contra o peito. "Eu também não conseguiria," ela sussurrou. Às 6 da manhã, Lucas acordou chorando. Não era um choro forte, mas era a primeira vez que ele chorava desde que chegara. Helena o embalou, ofereceu mais líquido, cantarolou baixinho. Clara acordou assustada com o choro, sentou-se rápido procurando o irmão. Quando viu Helena segurando Lucas, relaxou um pouco, mas não tirou os olhos dele. "Ele está melhor," Helena disse para Clara. "A febre está baixando." Clara assentiu, mas continuou tensa. Arthur desceu com roupas limpas. Havia tomado um banho rápido, mas seus olhos estavam vermelhos de cansaço. "Vou ao escritório resolver algumas coisas. Depois vou ao conselho tutelar." Helena o olhou. "Eu vou com você." "Não precisa." "Eu vou." Arthur sabia que não adiantava discutir. Olhou para Clara. "Você fica aqui com a..." Ele parou, sem saber como chamá-la. Empregada? Babá? Não tinham ninguém. A casa era cuidada por uma empresa de limpeza que vinha 2 vezes por semana. "Vamos deixar comida pronta," Helena disse. Ela sabe se virar. Mas quando Helena foi até a cozinha para preparar algo, Clara a seguiu, silenciosa. Ficou parada na porta, observando. "Você quer ajudar?" Helena perguntou. Clara assentiu. Helena ensinou a menina a descascar batatas, cortar cenouras. Clara fazia tudo com atenção extrema, como se cada movimento fosse uma prova. "Você cozinhava em casa?" Helena perguntou. "Às vezes, quando tinha comida." Helena parou, a faca suspensa no ar. Olhou para Clara, aquela criança de 7 anos que havia cuidado de um bebê sozinha, que havia tentado sobreviver sem ajuda, que agora descascava batatas com mãos pequenas e habilidosas. "Você não vai precisar fazer isso mais," Helena disse a voz firme. "Não aqui." Clara olhou para ela, os olhos grandes e inseguros. "Mas eu posso ficar." Helena se ajoelhou, ficando na altura dos olhos da menina. "Por enquanto, sim. Eu não sei o que vai acontecer depois. Mas enquanto você estiver aqui, você é uma criança, não uma responsável, entendeu?" Clara não respondeu, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Ela assentiu devagar. Helena a abraçou. Foi rápido, instintivo. Clara ficou rígida no começo, depois relaxou, permitindo-se ser segurada. Quando se separaram, Helena limpou as lágrimas do rosto da menina. "Agora vamos terminar essa comida. Você gosta de sopa?" "Eu gosto de qualquer coisa." Helena sorriu, mas era um sorriso triste.
Elas cozinharam juntas em silêncio, e pela primeira vez em anos, a cozinha daquela mansão parecia viva. O conselho tutelar ficava em um prédio cinza no centro da cidade. Arthur e Helena entraram juntos. A recepcionista os levou até uma sala pequena, onde uma mulher de meia idade, cabelos curtos e olhar cansado, os esperava. Seu crachá dizia: Doutora Mariana Costa. Sentem-se, ela disse, apontando para as cadeiras de plástico. Arthur explicou tudo: a viagem, o choro, a construção abandonada, as crianças. Mariana fazia anotações, o rosto neutro. E vocês não ligaram para a polícia? Ela disse quando Arthur terminou. Não. Levaram as crianças direto para casa. Sim. Mariana colocou a caneta sobre a mesa. Vocês sabem que isso configura subtração de incapaz? Helena se inclinou para a frente. O bebê estava morrendo. Tínhamos que esperar horas até alguém chegar naquele lugar. O protocolo existe por um motivo. Protocolos não salvam vidas. Ações salvam. Mariana suspirou. Eu entendo a urgência, mas agora temos um problema. As crianças estão com vocês há quase 2 dias, sem autorização legal. O que acontece agora? Arthur perguntou. Eu preciso ir até sua casa, avaliar as condições, ver as crianças. Depois, abrimos um processo de guarda temporária. Se tudo estiver em ordem, vocês podem manter as crianças enquanto procuramos a família biológica. E se encontrarem a mãe? Mariana olhou para eles com firmeza. Então as crianças voltam para ela, a menos que ela seja considerada inapta. Helena apertou as mãos no colo. E se ela não aparecer? Aí entramos com processo de destituição do poder familiar. Mas isso demora. Meses, às vezes anos. Arthur sentiu o peso das palavras. Meses. Anos. Incerteza constante. Quando você pode ir até nossa casa? Ele perguntou. Hoje. Agora. O Bedstein to Page Mariana chegou à mansão ao meio-dia. Clara estava sentada na sala, ao lado de Lucas, que dormia tranquilo pela primeira vez desde que chegara. A menina se encolheu quando viu a mulher desconhecida entrar. Mariana se ajoelhou na frente de Clara devagar. Oi, Clara. Meu nome é Mariana. Eu trabalho ajudando crianças. Posso fazer algumas perguntas para você? Clara olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Pode. Clara disse, a voz baixa. Você está se sentindo segura aqui? Sim. Alguém te machucou? Não. Você quer ficar aqui? Clara olhou para Lucas, depois para Helena, depois para Arthur, que estava parado na porta. Eu quero que o Lucas fique bem, ela disse. Aqui ele tem comida, tem remédio. Mariana fez mais algumas perguntas sobre a mãe, sobre quanto tempo ficaram sozinhos, sobre o que comeram. Clara respondeu tudo com voz firme, mas Arthur via o medo nos olhos dela. Medo de ser levada embora. Depois, Mariana examinou o bebê, pediu para ver o quarto que Helena havia preparado, checou a geladeira, fez anotações. Quando terminou, chamou Arthur e Helena para conversar na cozinha. As crianças estão bem cuidadas, isso é claro, mas vocês entram agora em um processo complicado. Vou abrir um relatório de acolhimento familiar temporário. Vocês terão guarda provisória por 30 dias. Nesse período, vamos procurar a mãe biológica. E se não encontrarem? Helena perguntou. Renovamos a guarda e iniciamos o processo de adoção. Mas preciso ser clara, isso não é garantia. A mãe pode aparecer a qualquer momento. E se ela estiver em condições, a prioridade é sempre a reintegração familiar. Arthur viu Helena empalidecer. Quanto tempo até sabermos? Meses. Talvez mais. Mariana entregou uma pasta com documentos. Assinem isso e preparem-se. Esse é só o começo. Quando ela saiu, Arthur e Helena ficaram parados na cozinha, olhando para os papéis. A gente consegue fazer isso? Helena perguntou. Arthur olhou para a sala, onde Clara segurava a mão de Lucas enquanto ele dormia. A gente não tem escolha.
Uma semana depois, Lucas sorriu pela primeira vez. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, quando Helena o pegou no colo pela manhã. Mas foi real e mudou tudo. Clara viu e começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio puro. Ela correu até Helena, abraçou as duas pernas dela e ficou ali, tremendo, soltando dias de tensão acumulada. Helena, com Lucas no colo, colocou a mão livre na cabeça de Clara. Está tudo bem, ela disse, a voz embargada. Ele está bem. Arthur assistiu da porta. Não sabia o que fazer com aquela cena, não sabia onde se encaixar. Então fez o que sempre fazia. Saiu para trabalhar. Mas no escritório, nada fazia sentido. Os relatórios, as reuniões, as ligações, tudo parecia vazio. Ele checava o celular a cada 10 minutos, esperando notícias de casa. Às 3 da tarde, Helena mandou uma foto. Lucas dormindo, a cor voltando ao rosto, um peso saudável começando a aparecer nas bochechas. Arthur salvou a foto. E à noite, quando chegou em casa, encontrou Helena ensinando Clara a ler. Elas estavam sentadas no sofá, um livro infantil aberto entre as duas. Clara lia devagar, tropeçando nas palavras, mas persistindo. Helena corrigia com paciência. Você foi à escola? Helena perguntou. Um pouco, mas a gente mudava muito. Você gosta de ler? Clara assentiu. Eu quero aprender tudo, para poder ter um emprego bom, para cuidar do Lucas. Helena ficou em silêncio por um momento. Você não precisa se preocupar com isso agora. Mas eu preciso. Quando a gente for embora... Clara, Helena interrompeu, suave, mas firme. Você não vai a lugar nenhum por enquanto. Está bem? Clara olhou para ela. Insegura. Mas a mulher disse que vocês vão procurar minha mãe. Vão, mas isso não significa que você vai embora amanhã. Significa que vamos tentar entender o que aconteceu. E enquanto isso, você fica aqui. E se ela aparecer? Helena respirou fundo. Aí a gente conversa, mas nada vai acontecer sem você saber antes. Eu prometo. Clara voltou os olhos para o livro, mas Arthur viu que ela não estava mais lendo. Estava apenas olhando para as palavras, processando. Ele se aproximou, sentou-se na poltrona ao lado. Você quer aprender matemática também? Arthur perguntou, e a própria voz soou estranha para ele. Ele nunca tinha oferecido ensinar nada para ninguém. Clara olhou para ele, surpresa. Você sabe? Um pouco, Arthur disse, quase sorrindo. Eu trabalho com números. Eu quero aprender. Arthur pegou um papel e uma caneta. Começou com coisas simples. Adição, subtração. Clara absorvia tudo com fome, fazendo perguntas, pedindo mais exemplos. Helena os observou, segurando Lucas no colo, e pela primeira vez em anos ela viu o marido fazendo algo que não tinha nada a ver com lucro ou controle. Ele estava apenas ali, presente. Naquela noite, quando as crianças dormiram, Arthur e Helena ficaram sentados na varanda. Eu liguei para um advogado, Arthur disse, para entender melhor o processo. E? É complicado. Se a mãe aparecer e estiver minimamente estável, as crianças voltam para ela. Helena olhou para o jardim escuro. E se ela não estiver, aí podemos pedir a guarda definitiva, mas vai levar tempo. Quanto? Meses, talvez 1 ano. Helena fechou os olhos. 1 ano vivendo sem saber se eles vão ficar. Silêncio. Você se arrepende? Helena perguntou. Arthur pensou. Pensou na bagunça que havia criado, nas complicações legais, na incerteza constante. Pensou no sono perdido, no medo de perder aquelas crianças. Depois, pensou em Lucas sorrindo pela primeira vez. Em Clara lendo um livro com Helena, na casa que pela primeira vez em anos não parecia vazia. Não, ele disse. Eu não me arrependo. Helena o olhou. Eu também não. O grito acordou Arthur às 2 da manhã. Ele pulou da cama, o coração disparado, e correu para o quarto onde Clara dormia.
Helena chegou ao mesmo tempo vinda do corredor. Clara estava sentada na cama, suada, respirando rápido, os olhos arregalados, mas não vendo nada. Estava presa em algum lugar entre o sono e a vigília. Clara, Helena disse, aproximando-se devagar. Você está segura? Foi só um sonho. A menina focou em Helena, a respiração ainda irregular. Então começou a chorar. Não o choro contido que eles já tinham visto, mas um choro profundo, desesperado, de quem segurou demais. Helena se sentou na cama e a puxou para um abraço. Clara se agarrou a ela, os dedos cravados no tecido da camisola. Ele estava sozinho. Clara soluçou. Eu deixei ele sozinho e ele estava chorando e eu não conseguia chegar nele. Lucas está bem, Helena disse, acariciando o cabelo da menina. Ele está dormindo no quarto ao lado. Você quer ver? Clara assentiu, ainda tremendo. Helena a levantou e a carregou até o quarto onde Lucas dormia. Arthur a seguiu em silêncio. Clara olhou para o berço que Helena havia comprado dias atrás. O bebê dormia tranquilo, a respiração regular, as bochechas cheias. Viu? Helena sussurrou. Ele está bem. Você cuidou dele. Você o salvou. Mas eu não conseguia fazer ele parar de chorar, Clara disse, a voz quebrada. Eu tentei, mas não conseguia. Porque você era uma criança tentando fazer o trabalho de um adulto, Helena disse, firme, mas gentil. Nada disso era sua responsabilidade. Clara olhou para Helena, os olhos vermelhos. Mas eu sou a irmã dele. E você sempre vai ser. Mas agora você não está sozinha. Arthur viu algo se quebrar dentro de Clara. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Era o choro de alguém que finalmente permite ser cuidado. Helena a levou de volta para o quarto e ficou com ela até dormir. Arthur ficou no corredor, encostado na parede, ouvindo Helena cantarolar baixinho. Quando ela finalmente saiu, fechou a porta com cuidado. Isso vai acontecer de novo, Helena disse. Eu sei. Ela carregou muita coisa sozinha. Arthur assentiu. Eles voltaram para o quarto, mas nenhum dos dois conseguiu dormir. Na manhã seguinte, Clara estava quieta. Comeu pouco no café da manhã, ficou sentada olhando para Lucas sem dizer nada. Helena se sentou ao lado dela. Você quer conversar sobre o sonho? Clara balançou a cabeça. Tudo bem. Mas se quiser, eu estou aqui. Clara ficou em silêncio por um tempo. Depois, em voz baixa. Eu tenho medo que vocês me mandem embora. Helena sentiu o peito apertar. Por que você acha isso? Porque eu acordo gritando. Porque eu dou trabalho. Porque... Clara, olha para mim. A menina levantou os olhos. Você não vai ser mandada embora por ter pesadelos, ou por chorar, ou por qualquer outra coisa que você esteja sentindo. Você entendeu? Mas a mulher disse que vão procurar minha mãe. E vão, mas isso não depende de você ser boazinha ou comportada. Entende? Nada que você faça ou deixe de fazer vai mudar o que vai acontecer. Então você não precisa fingir que está bem quando não está. Clara processou as palavras. E se eu ficar brava às vezes? Pode ficar. E se eu não quiser conversar? Pode ficar quieta. E se eu chorar? Pode chorar o quanto precisar. Clara olhou para Helena por um longo momento. Depois, pela primeira vez, ela perguntou: Posso te chamar de Helena? Pode. Ou pode me chamar como você quiser. Não como mãe. Não precisa. Porque eu já tenho uma mãe. Eu sei. Clara assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. Depois olhou para Arthur, que estava parado na porta. E ele? Posso chamar de Arthur? Arthur sentiu algo estranho no peito. Aquela criança estava pedindo permissão para usar seu nome. Como se precisasse de autorização para algo tão simples. Pode, ele disse, a voz mais rouca do que pretendia. Pode me chamar do que você quiser. Clara assentiu de novo. Depois voltou a comer. Devagar, mas comendo. E Arthur percebeu que aquele era o começo de algo.
Não confiança plena, não ainda. Mas o primeiro passo em direção a ela. E por enquanto era suficiente. 3 semanas depois, a vida tinha uma rotina. Clara acordava cedo, ajudava Helena a preparar a mamadeira de Lucas, tomava café da manhã. Depois, estudava. Helena havia comprado livros didáticos, cadernos, lápis de cor. Clara devorava tudo. Arthur saía para trabalhar, mas voltava mais cedo. Às 6 da tarde, jantavam juntos. Depois, Clara lia para Lucas, que agora respondia com risadas e sons animados. Lucas havia ganhado peso. Suas bochechas estavam redondas, os olhos brilhantes. Ele engatinhava pela sala, explorava tudo. Era uma criança normal, saudável, que não lembrava de nada do que havia passado. Clara ainda tinha pesadelos, mas menos frequentes. E quando acordava, sabia que Helena estaria lá. Tudo parecia estar se encaixando, até a ligação. Arthur estava no escritório quando o telefone tocou. Era Mariana, do Conselho Tutelar. Encontramos a mãe das crianças, ela disse sem rodeios. Arthur sentiu o chão sumir. Onde? Em um abrigo municipal. Ela estava em situação de rua, mas conseguiu uma vaga. Está lá há 2 semanas. E ela quer as crianças de volta? Silêncio do outro lado. Ela quer ver elas amanhã, às 2 da tarde, aqui no conselho. É obrigatório. Arthur fechou os olhos. Clara sabe? Não. Vocês precisam contar a ela. E depois? O que acontece depois? Depende da avaliação. Se a mãe demonstrar condições mínimas, iniciamos um processo de reintegração familiar. Condições mínimas, Arthur repetiu amargo. Ela abandonou 2 filhos em uma construção em ruínas. Arthur, eu entendo, mas a lei prioriza a família biológica. Sempre. Ele desligou o telefone e ficou parado, olhando para a tela apagada. Depois ligou para Helena. Encontraram ela. Ele disse quando Helena a atendeu. Do outro lado, silêncio. Depois, um suspiro longo, cansado. Quando? Amanhã às 2. A gente precisa levar as crianças. Clara vai ficar destruída. Eu sei. E se ela quiser levá-los? Eu não sei, Helena. Eu não sei. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, Arthur e Helena sentaram com Clara na sala. A menina percebeu imediatamente que algo estava errado. O que foi? Ela perguntou, a voz já tensa. Helena respirou fundo. Encontraram sua mãe. Clara ficou muito quieta. Depois, em voz baixa, onde ela estava? Em um abrigo na cidade. Ela está bem? Está. E ela quer ver vocês amanhã. Clara olhou para o chão. Suas mãos tremiam. E depois? A gente vai ter que ir embora? Não sabemos ainda, Arthur disse. Vai depender de muitas coisas. Eu não quero ir embora, Clara disse, a voz quebrando. Eu não quero. Helena puxou a menina para um abraço. Eu sei, mas você precisa vê-la. Ela é sua mãe. Ela nos deixou, Clara disse, e pela primeira vez havia raiva na voz dela. Ela nos deixou sozinhos. Ela foi buscar ajuda. E nunca voltou. Clara se afastou de Helena, as lágrimas descendo. Lucas quase morreu. Eu não sabia o que fazer. E ela não estava lá. Clara, vocês vão me obrigar a voltar para ela? Arthur se ajoelhou na frente da menina. Nós vamos lutar para que você fique. Você e Lucas. Mas existem regras. E amanhã você precisa encontrar sua mãe. Não porque a gente está mandando, mas porque você precisa saber o que ela tem a dizer. Clara olhou para ele, os olhos vermelhos. E se ela pedir desculpas? E se ela disser que mudou? Aí você decide se acredita nela ou não. Mas eu não quero decidir isso. Eu só quero ficar aqui. Arthur sentiu o peito apertar. Aquela criança não deveria ter que tomar decisões assim. Nenhuma criança deveria. Eu sei, ele disse, a voz rouca. Mas amanhã a gente vai junto. E não importa o que aconteça, a gente está do seu lado. Sempre.
Clara olhou para ele, depois para Helena. Depois assentiu, devagar, resignada. Naquela noite, ela dormiu no quarto de Arthur e Helena, deitada entre os dois, segurando a mão de Helena como se fosse se afogar caso soltasse. E nenhum deles dormiu direito, sabendo que amanhã tudo podia mudar. A sala no conselho tutelar era pequena, com paredes brancas e uma mesa ao centro. Arthur, Helena e Clara esperavam sentados. Lucas estava no colo de Helena, brincando com os próprios dedos, alheio à tensão. Clara estava rígida na cadeira, as mãos apertadas no colo, os olhos fixos na porta. Quando a porta se abriu, uma mulher entrou. Ela era magra, muito magra. O cabelo estava limpo, mas sem vida. Usava roupas doadas, uma calça jeans surrada e uma blusa branca grande demais. Seus olhos eram escuros, fundos, carregados. Clara ficou paralisada. Mãe, ela sussurrou. Renata olhou para a filha e seus olhos se encheram de lágrimas. Clara. Mariana estava na sala, junto com outra assistente social. Ela indicou uma cadeira para Renata do outro lado da mesa. Vamos conversar com calma, Mariana disse. Renata se sentou sem tirar os olhos de Clara. Depois olhou para Lucas. Sua expressão se quebrou. Ele está tão grande, ela disse, a voz trêmula. Tão saudável. Porque ele foi cuidado, Clara disse, e havia dureza na voz dela. Uma dureza que não combinava com seus 7 anos. Renata olhou para a filha, a dor visível no rosto. Clara, Você nos deixou, Clara interrompeu. Disse que ia voltar e não voltou. Eu tentei. Tentou? A voz de Clara subiu. Lucas quase morreu. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sozinha. Renata começou a chorar, mas não se defendeu. Arthur viu Mariana fazer um gesto para que deixassem a conversa continuar. Eu sinto muito, Renata disse. Eu queria voltar, mas eu não consegui. Eu não tinha dinheiro, não tinha como. Você podia ter pedido ajuda, Clara disse. Eu pedi. Ninguém me ajudou. Silêncio pesado. Renata limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu fui até a cidade procurar trabalho. Alguém que me desse uma chance, mas levaram minha bolsa. Eu fiquei sem nada, sem dinheiro, sem documentos. Dormi na rua, tentei voltar andando, mas eu não consegui. Clara olhou para a mãe. O rosto confuso, raiva misturada com algo que parecia compaixão. Então você desistiu de nós. Eu nunca desisti de vocês, Renata disse, a voz firme pela primeira vez. Eu estava tentando conseguir algo para dar para vocês. Comida, trabalho, qualquer coisa. Mas eu errei. Eu não devia ter saído. Eu sei disso agora. E agora? Clara perguntou. O que você quer? Renata olhou para a filha, depois para Lucas, depois para Arthur e Helena. Eu quero vocês de volta, ela disse, mas a voz vacilou. Vocês são meus filhos. Clara ficou muito quieta. Depois, em voz baixa, Lucas não te conhece, ele não lembra de você. Renata engoliu em seco, as lágrimas voltando. Eu sei. Ele chama a Helena quando acorda. Ele sorri para o Arthur. Ele está bem. Clara. E eu também, Clara disse, a voz quebrando. Eu estou bem agora. Pela primeira vez, eu estou bem. E você quer nos tirar de lá? Renata cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Mariana se aproximou, colocou a mão no ombro dela. Renata, você precisa entender a situação, Mariana disse, gentil, mas firme. Você está em um abrigo, não tem emprego, não tem casa. Como você pretende cuidar de 2 crianças? Renata abaixou as mãos, olhou para Mariana. Eu vou conseguir. Eu só preciso de tempo. Quanto tempo? Eu não sei. Arthur se inclinou para a frente. E enquanto isso, o que acontece com elas? Renata olhou para ele, depois para Helena, que segurava Lucas. Elas ficam com vocês, Renata disse. E a voz era um sussurro quebrado. Por enquanto, Clara olhou para a mãe, surpresa. Você não vai nos levar embora?
Renata balançou a cabeça, as lágrimas caindo livremente. Eu não posso. Não agora. Eu não tenho nada para dar para vocês. Mas eu vou melhorar. Eu prometo que vou melhorar. Clara ficou em silêncio por um longo momento. Depois se levantou, caminhou até a mãe e a abraçou. Renata a segurou com força, soluçando no ombro da filha. Eu sinto muito, Renata repetiu. Eu sinto tanto. Eu sei, Clara disse, mas eu não sei se isso é o suficiente. E naquele abraço quebrado, cheio de dor e amor confuso, ninguém sabia o que viria a seguir. Só sabiam que nada seria simples. Nas semanas seguintes, Renata vinha visitar as crianças uma vez por semana. As visitas aconteciam no conselho tutelar, sempre supervisionadas. Ela trazia desenhos que fazia no abrigo, pequenas lembranças. Clara aceitava tudo educadamente, mas mantinha distância. Lucas não a reconhecia. Chorava quando ela tentava pegá-lo no colo. Renata fingia que não doía, mas Arthur via a dor em seus olhos. Ele precisa de tempo, Mariana dizia sempre. Mas quanto tempo? Arthur não sabia se tempo resolveria algo que já estava quebrado. No escritório do advogado, a realidade era mais dura. Dr. Augusto era um homem sério, de óculos grossos e fala direta. Ele colocou uma pilha de papéis sobre a mesa. O Ministério Público vai avaliar se Renata tem condições de recuperar a guarda. Ele explicou. Se ela conseguir emprego, moradia estável e demonstrar capacidade de cuidar das crianças, a lei favorece a reintegração familiar. Mesmo ela tendo abandonado eles, Helena perguntou incrédula. A lei entende que houve situação de vulnerabilidade social. Ela não cometeu crime. Ela estava em situação de miséria. E nós? Arthur perguntou. O que acontece se ela recuperar a guarda? Vocês perdem as crianças. Silêncio. A não ser, Dr. Augusto continuou, que ela voluntariamente renuncie ao poder familiar. Mas isso é raro, muito raro. E se ela não conseguir se estabilizar? Helena perguntou. Aí vocês podem pedir a guarda definitiva e, eventualmente, a adoção. Mas o processo leva meses, talvez mais de um ano. Arthur olhou para Helena. Ela estava pálida, as mãos apertadas no colo. Um ano vivendo nessa incerteza, ela disse. É o que temos, Dr. Augusto respondeu. Em casa, Clara percebia a tensão. Ela ficava mais quieta depois das visitas. Não falava sobre a mãe, não perguntava nada. Apenas voltava para a rotina, estudando, cuidando de Lucas, fingindo que estava tudo normal. Até a noite em que ela perguntou. Arthur estava ajudando-a com matemática quando ela parou de escrever e olhou para ele. Vocês vão me deixar ir embora se ela pedir? Arthur colocou a caneta de lado. Isso não depende só de nós, Clara. Mas vocês vão lutar para eu ficar? Vamos. Mesmo que demore? Mesmo que demore. Clara olhou para o caderno, os olhos brilhando. Eu não quero voltar para ela. Por quê? Porque eu não confio nela. Clara disse a voz firme. Ela nos deixou uma vez. Ela pode deixar de novo. Arthur respirou fundo. As pessoas podem mudar, Clara. Mas e se ela não mudar? E se ela fingir que mudou e depois tudo ficar ruim de novo? Arthur não tinha resposta para isso, porque ele tinha o mesmo medo. A gente vai fazer tudo o que puder para te proteger, ele disse. Você e Lucas. Eu prometo. Clara o olhou por um longo momento. Depois voltou a escrever no caderno, mas Arthur viu a lágrima cair no papel. Naquela noite, Helena encontrou uma carta embaixo da porta. Era de Renata. Escrita à mão, com letra trêmula. Helena e Arthur, eu sei que vocês devem me odiar. Eu entendo. Se eu estivesse no lugar de vocês, eu também odiaria. Mas eu preciso que vocês saibam. Eu amo meus filhos. Sempre amei. Mas amar não foi suficiente para mantê-los seguros. Vocês deram a eles o que eu não pude dar. Um lar. Segurança. Futuro. Eu vou tentar me reerguer. Vou tentar ser a mãe que eles merecem. Mas se eu não conseguir,
Eu preciso saber que eles vão estar bem. E com vocês, eles estão. Por favor, cuidem deles enquanto eu não posso, Renata. Helena leu a carta 2 vezes. Depois a entregou para Arthur. Ele leu em silêncio. Quando terminou, dobrou o papel devagar. Ela sabe que vai perder eles, Helena disse. Talvez. E ainda assim ela está tentando. Arthur olhou para a esposa. O que você está dizendo? Que talvez ela não seja a vilã que eu queria que ela fosse, Helena disse, a voz cansada. Talvez ela seja só uma pessoa quebrada tentando sobreviver. Arthur não respondeu, porque ele sabia que Helena tinha razão, e isso tornava tudo mais complicado, mais humano, mais doloroso. 6 meses depois, Renata conseguiu um emprego. Era um trabalho simples, limpeza em um supermercado, mas era um começo. Ela mostrou o contra-cheque para Mariana com orgulho. Estava economizando para alugar um quarto. As visitas continuavam. Lucas agora aceitava ficar perto dela, mas não a chamava de mãe. Chamava de tia. Renata fingia que não importava. Clara estava dividida. Ela via a mãe se esforçando, via as mudanças, mas a confiança não voltava. O medo era maior. Ela está tentando, Helena disse uma noite. Eu sei, Clara respondeu, mas tentar não é o mesmo que conseguir. A audiência foi marcada para uma terça-feira de manhã. Arthur vestiu terno, Helena colocou um vestido sóbrio. Clara usava roupas novas, que Helena havia comprado semanas antes. Lucas ficaria com uma babá durante a audiência. Dentro do fórum, o ar era pesado. Renata estava sentada do outro lado da sala, acompanhada de uma defensora pública. Ela olhou para Arthur e Helena, mas não com raiva, apenas com cansaço. O juiz entrou, um homem de 60 anos, cabelos brancos, expressão séria. Leu o processo em silêncio por alguns minutos. Senhora Renata, a senhora conseguiu emprego? Sim, senhor. E moradia? Ainda não, senhor, mas estou economizando. Quanto tempo a senhora estima que precise? Renata hesitou. Alguns meses, talvez 6. O juiz fez anotações. E durante esse tempo, onde as crianças ficariam? Com eles. Renata apontou para Arthur e Helena. Até eu estar pronta. O juiz olhou para Arthur e Helena. Senhor Arthur, a senhora Helena, vocês concordam em manter a guarda provisória? Sim, Arthur respondeu. E se a senhora Renata conseguir estabilidade, vocês entregam as crianças? Silêncio. Helena respirou fundo. Não, ela disse, a voz firme. Não vamos. A senhora entende que isso configura resistência à ordem judicial? Entendo, mas essas crianças já foram abandonadas uma vez. Elas têm direito à estabilidade, à segurança, e nós podemos dar isso agora, não daqui a 6 meses. Agora. O advogado de Arthur se inclinou para a frente. Excelência, solicitamos a destituição do poder familiar e a guarda definitiva em favor do casal Menezes. As crianças estão integradas, saudáveis e seguras. Separá-las agora seria um trauma desnecessário. A defensora de Renata se levantou. Excelência, minha cliente está se reconstruindo. Ela não abandonou as crianças por escolha, mas por desespero. Ela merece uma chance. O juiz olhou para Renata. Senhora Renata, a senhora entende a posição do casal? Renata olhou para as mãos. Depois levantou os olhos vermelhos de lágrimas. Sim, senhor. E qual é a sua posição? Renata ficou em silêncio por um longo momento. Arthur viu a batalha acontecendo dentro dela. Amor, orgulho, dor, realidade, tudo se chocando. Finalmente ela falou. Eu quero o melhor para meus filhos. Sua voz tremia. Sempre quis. Mas eu não sei se eu sou o melhor para eles. Não agora. O que a senhora está dizendo? Renata limpou as lágrimas. Eu não vou lutar pela guarda, ela disse, cada palavra parecendo arrancar um pedaço dela. Não porque eu não os amo, mas porque eu os amo. E eles merecem mais do que eu posso dar agora. A senhora está renunciando ao poder familiar? Sim, Renata sussurrou, mas eu quero poder visitá-los.
Se eles quiserem. Se os senhores Menezes permitirem. O juiz olhou para Arthur e Helena. Vocês concordam com visitas? Arthur olhou para Helena. Ela assentiu. Concordamos, Arthur disse. O juiz fez anotações. Depois olhou para Clara, que estava sentada quieta ao lado de Helena. Clara, você tem 7 anos. O que você quer? Clara olhou para a mãe. Depois para Arthur e Helena. Eu quero ficar com eles, ela disse a voz clara. Mas eu quero ver minha mãe às vezes, para ter certeza que ela está bem. O juiz assentiu. Registro o desejo da menor. Vou autorizar o processo de adoção em favor do casal Arthur e Helena Menezes, com regime de visitas semestrais para a mãe biológica. Ele bateu o martelo. E tudo mudou. Renata saiu da sala antes de qualquer um. Arthur a viu nos corredores encostada na parede, chorando sozinha. Helena se aproximou dela. Você fez a coisa certa, Helena disse. Renata olhou para ela, o rosto destruído. Não parece certo. Eu sei, mas é o que era possível. Renata assentiu, ainda chorando. Depois olhou para Clara, que observava de longe. Cuida deles, Renata disse para Helena. Sempre, Helena prometeu. E naquele corredor frio de tribunal, 2 mães se entenderam sem precisar de mais palavras. 1 ano depois da sentença, Lucas deu seus primeiros passos. Foi na sala, entre o sofá e a poltrona. Arthur estava trabalhando no notebook quando ouviu Helena gritar. Ele correu pensando em acidente, mas encontrou Helena rindo, de mãos estendidas, enquanto Lucas cambaleava em direção a ela. Clara aplaudia, sentada no chão, gritando incentivos. Vai, Lucas, você consegue! O menino deu mais 3 passos e caiu sentado. Mas estava sorrindo, orgulhoso de si mesmo. Arthur pegou o celular e filmou. Renata pedia vídeos dos momentos importantes. Ele mandaria depois. As visitas aconteciam a cada 6 meses, como o juiz havia determinado. Renata vinha sempre bem arrumada, trazia presentes simples, livros para Clara, brinquedos educativos para Lucas. Ela havia alugado um quarto próprio e mantido o emprego. Fazia terapia. Estava se reconstruindo, devagar. As visitas eram mais fáceis agora. Clara conversava com ela, contava sobre a escola, sobre os amigos. Lucas a tratava com carinho, mas de forma distante, como uma tia que visitava de vez em quando. Ele está lindo, Renata disse na última visita, observando Lucas brincar. Está crescendo rápido, Helena respondeu. Você é uma boa mãe. Helena olhou para Renata surpreendida. Obrigada. Eu não estou sendo gentil, Renata disse. É verdade. Você dá a ele o que eu não pude dar. Você também é mãe dele. Não da forma que importa, Renata disse, mas sem amargura. Eu fiz ele nascer. Mas você o criou. Isso é mais importante. Helena ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Você não precisa ter pena de mim, Renata continuou. Eu fiz a escolha certa. Dói, mas foi certa. Clara estava na 4ª série agora. Era a melhor aluna da turma, especialmente em matemática. Arthur a ajudava todas as noites, resolvendo problemas cada vez mais difíceis. Ela absorvia tudo com uma sede que ele reconhecia. Era a sede de quem sabe que educação é a única saída. Uma noite, depois de terminar a lição, Clara perguntou: quando eu crescer, vou poder ajudar outras crianças como eu? Como assim? Crianças que ficaram sozinhas, que não têm ninguém. Arthur sentiu algo se apertar no peito. Você pode fazer o que quiser, Clara. Qualquer coisa. Então eu quero ajudar, para que nenhuma criança tenha que passar o que eu passei. Arthur olhou para aquela menina de 9 anos que havia cuidado de um bebê sozinha, que havia sobrevivido ao abandono e que agora queria transformar dor em propósito. Você vai fazer isso, ele disse. Eu tenho certeza. À noite, quando as crianças dormiam, Arthur e Helena conversavam na varanda. Você imaginou que nossa vida seria assim? Helena perguntou. Nunca. Você se arrepende? Arthur pensou em tudo que havia mudado.
Seu trabalho era diferente agora. Ele saía mais cedo, priorizava menos, perdia negócios por estar em casa. Sua casa era diferente, barulhenta, bagunçada, viva. Seu casamento era diferente. Helena sorria de novo, ria de novo, estava presente de novo. Eu passei a vida inteira construindo um império, Arthur disse, achando que isso me tornaria completo. Mas aquele dia, quando eu parei o carro e ouvi o choro, eu percebi que estava construindo a coisa errada. O que você estava construindo? Proteção, controle, uma parede entre mim e qualquer coisa que pudesse me machucar. Mas no final, eu estava só, vazio. Helena pegou a mão dele. E agora? Arthur olhou para a casa iluminada, onde duas crianças dormiam seguras. Agora eu tenho algo que vale a pena proteger, e isso faz toda a diferença. Helena encostou a cabeça no ombro dele. Eles nos salvaram tanto quanto nós os salvamos. Arthur sabia que ela tinha razão. Porque algumas decisões não mudam apenas o destino de duas crianças. Elas mudam todos os envolvidos e constroem no meio do vazio algo que finalmente parece um lar. 5 anos depois. Clara tinha 14 anos e acabara de ganhar uma bolsa integral para o melhor colégio particular da cidade. Ela estava na sala, lendo a carta de aceitação pela 3ª vez, ainda sem acreditar. Lucas, agora com 7 anos, pulava ao redor dela gritando de alegria. Você é um gênio! Você é um gênio! Helena entrou carregando um bolo. Arthur vinha atrás com velas. Temos que comemorar, Helena disse, os olhos brilhando. Clara olhou para eles. O homem que a encontrou, a mulher que a acolheu, e sentiu o peito apertar de gratidão. Obrigada, ela disse, a voz embargada, por tudo. Arthur se aproximou, colocou a mão no ombro dela. Você conquistou isso sozinha. Não, Clara disse firme. Nada disso seria possível sem vocês. Desire. Renata vinha jantar uma vez por ano agora. Não eram mais visitas formais no conselho tutelar. Eram encontros em casa, ao redor da mesa, com comida caseira e conversas leves. Ela trabalhava como auxiliar administrativo, dividia apartamento com 2 amigas, frequentava igreja. Ela não era mais a mulher quebrada que Arthur encontrara anos atrás. Era alguém que havia se reconstruído, tijolo por tijolo. Clara vai fazer faculdade, Renata disse orgulhosa. Psicologia, Clara respondeu. Quero trabalhar com crianças em situação de risco. Renata sorriu, mas os olhos se encheram de lágrimas. Você vai ajudar muita gente. Aprendi com a melhor, Clara disse, olhando para Helena. Helena limpou os próprios olhos, emocionada. Lucas, sentado ao lado de Arthur, falava sobre futebol, sobre os jogos na escola, sobre os amigos. Era um menino normal, saudável, sem memória do que havia vivido nos primeiros meses de vida. Depois do jantar, Renata ajudou a lavar a louça. Ela e Helena trabalhavam lado a lado, em silêncio confortável. Obrigada, Renata disse de repente. Pelo quê? Por fazer o que eu não pude fazer. Por dar a eles uma vida. Helena parou de lavar o prato que segurava. Renata, você também é importante para eles. Você sabe disso, né? Eu sei, mas não da forma que eu gostaria. Não da forma que você planejou, Helena corrigiu. Mas do jeito que foi possível. E isso também tem valor. Renata assentiu, limpando uma lágrima. Às vezes eu imagino como seria se eu não tivesse deixado eles naquele dia, se eu tivesse ficado. E o que você acha? Que talvez todos estaríamos mortos. Eu, Clara, Lucas, porque eu não tinha como alimentar eles, não tinha como proteger eles. Então talvez ter deixado eles ali tenha sido a única forma de salvá-los. Helena tocou o braço dela. Você salvou eles, do seu jeito, e depois deixou que outras pessoas continuassem salvando. Isso é amor também. Renata olhou para Helena e pela primeira vez em anos pareceu em paz com suas escolhas.
Naquela noite, quando todos já tinham ido embora, Arthur encontrou Clara sentada sozinha na varanda. "Tudo bem?" ele perguntou. "Sim, só pensando." "Sobre o quê?" Clara ficou quieta por um momento. "Sobre como tudo poderia ter sido diferente, se você não tivesse parado o carro naquele dia." "Eu penso nisso também," Arthur admitiu. "O que te fez parar?" Arthur pensou na pergunta. Ele tinha se perguntado isso centenas de vezes ao longo dos anos. "Eu não sei. Instinto, talvez. Ou sorte. Ou destino." "Você acredita em destino?" "Eu não acreditava," Arthur disse. "Mas agora, talvez. Porque eu passei 42 anos construindo uma vida que parecia completa, e em 5 minutos, tudo mudou. E pela primeira vez, eu me senti inteiro." Clara olhou para ele. "Eu também. Pela primeira vez. Como se pudesse parar de lutar e apenas ser criança." Arthur sentiu os olhos arderem. "Você nunca deveria ter precisado lutar daquele jeito." "Eu sei, mas aconteceu. E agora eu posso usar isso para ajudar outras crianças que estão lutando." Arthur olhou para aquela adolescente brilhante, forte, determinada, e viu o que ela se tornaria. Alguém que transformaria dor em cura, trauma em propósito. "Você vai mudar o mundo, Clara." Ela sorriu. "Eu vou tentar, assim como você tentou naquele dia." E ali, naquela varanda silenciosa, Arthur entendeu que talvez essa fosse a verdadeira medida de uma vida bem vivida. Não o que você acumula, mas quem você salva ao longo do caminho. E quantas vidas você permite que floresçam depois, 10 anos depois. Arthur estava sentado na plateia de uma formatura universitária. Helena segurava sua mão, os olhos fixos no palco. Lucas, agora com 17 anos, filmava tudo no celular. Renata estava sentada 2 cadeiras ao lado, um lenço nas mãos, pronta para as lágrimas. Quando chamaram o nome Clara Menezes, todos se levantaram. Clara subiu ao palco, usando beca e capelo, segurando o diploma de psicologia. Ela procurou na plateia, encontrou a família e sorriu. Aquele sorriso que Arthur conhecia desde que ela tinha 7 anos. O sorriso de quem sobreviveu. Depois da cerimônia, eles se reuniram do lado de fora. "Doutora Clara," Lucas brincou, abraçando a irmã. "Ainda não sou doutora," Clara riu. "Mas vai ser," Helena disse, orgulhosa. Clara abraçou Helena com força, depois Arthur, depois Renata, que chorava abertamente. "Você chegou longe," Renata disse. "Nós chegamos longe," Clara corrigiu. Semanas depois, Clara começou seu primeiro trabalho. Psicóloga em um abrigo para crianças em situação de risco. No primeiro dia, ela entrou em uma sala onde 6 crianças esperavam. Olhos desconfiados, corpos tensos, histórias que ela conhecia bem. "Oi," Clara disse, sentando-se no chão com elas. "Meu nome é Clara, e eu sei como vocês estão se sentindo." Uma menina pequena, de talvez 8 anos, olhou para ela. "Como você sabe?" "Porque eu já estive onde vocês estão." E então Clara contou sua história. Não toda, mas o suficiente. A construção abandonada. O bebê nos braços, o medo, a fome. E depois, o homem que parou o carro. As crianças ouviram em silêncio. E quando Clara terminou, a menina pequena perguntou: "E você ficou bem?" "Eu fiquei," Clara respondeu. "E vocês também vão ficar." Naquela noite, Arthur recebeu uma ligação de Clara. "Eu comecei hoje," ela disse, a voz cansada, mas feliz. "Como foi?" "Difícil. Pesado, mas certo. Eu finalmente estou fazendo o que eu deveria fazer." Arthur sorriu. "Eu sempre soube que você ia conseguir." "Você sabe o que é engraçado?" Clara disse. "Durante anos, eu achei que você tinha me salvado naquele dia, mas hoje eu percebi que não foi bem assim." "Não, não. A gente se salvou, mutuamente. Você estava tão perdido quanto eu, só de formas diferentes." Arthur ficou em silêncio, sentindo a verdade daquelas palavras. "Você tem razão," ele admitiu.
Obrigada por ter parado o carro, Clara disse, a voz embargada. Obrigada por ter me deixado entrar, Arthur respondeu. Dei permissiones. No domingo seguinte, toda a família se reuniu para almoço. Clara e Lucas ajudavam Helena na cozinha. Renata colocava a mesa. Arthur observava de longe aquela cena que se repetia com frequência, mas que nunca perdia o significado. Em que você está pensando? Helena perguntou, aproximando-se. Em como tudo poderia ter sido diferente. Mas não foi. Não. E eu sou grato por isso. Helena beijou o rosto dele. Eu também. Durante o almoço, Lucas contou sobre a universidade que queria fazer. Clara falou sobre as crianças do abrigo. Renata compartilhou notícias de seu trabalho. E Arthur percebeu que aquilo era família. Não da forma tradicional, não da forma que ele imaginou um dia, mas era real, era sólido, era amor construído na imperfeição. Depois do almoço, Clara encontrou Arthur sozinho na varanda. Você salvou 2 vidas naquele dia, ela disse. Você sabe disso, né? Eu sei. Mas você também salvou a sua. Arthur olhou para ela, aquela mulher jovem e brilhante que um dia foi uma criança aterrorizada em uma construção em ruínas. Eu acho que todos nós salvamos uns aos outros, ele disse. Clara sorriu. Eu acho que é assim que família funciona de verdade. E ali, naquele momento simples, Arthur entendeu. Ele havia passado a vida inteira perseguindo sucesso, acreditando que aquilo o tornaria completo. Mas a completude não veio de conquistas ou cifras. Veio de um choro fraco em uma estrada vazia, de uma decisão impulsiva, de 2 crianças que precisavam de alguém e de um homem que precisava ser necessário para algo que realmente importava. Porque no final, não são os impérios que construímos que definem quem somos. São as vidas que tocamos, as pessoas que escolhemos não abandonar, os momentos em que, contra toda lógica, decidimos parar o carro e ouvir. Se essa história te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Histórias como essa existem porque ainda há pessoas dispostas a parar e ouvir o choro de quem precisa. E quem sabe, você pode ser uma dessas pessoas também. Algumas decisões não mudam apenas destinos, elas criam famílias e constroem, no meio do vazio, algo que finalmente se parece com um lar.